Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. Vivemos em um mundo onde a alimentação desempenha um papel fundamental na nossa saúde, influenciando desde a nossa energia diária até a prevenção de doenças crônicas. Mas com tantas informações circulando por aí, muitas vezes fica difícil saber o que realmente faz bem e o que pode estar prejudicando o nosso organismo. Por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre alimentação saudável e seus impactos na nossa saúde física e mental. Será que tudo que ouvimos sobre dietas e nutrição é verdade? Será que TikTok, Instagram e outras redes sociais que tanto passam dicas são realmente confiáveis e feitas por profissionais que entendem mesmo sobre o assunto? Como podemos equilibrar nossas refeições sem abrir mão do prazer de comer? Para esclarecer essas dúvidas e muitas outras, temos um convidado muito especial, o nutricionista Dr. Daniel Rodrigues, que é especialista e vai nos ajudar a entender como fazer escolhas alimentares mais inteligentes, o que devemos evitar, quais são as principais tendências e recomendações da nutrição moderna. Então, fique com a gente, porque o Vida Leve Saúde só está começando e a informação de qualidade pode transformar a sua vida. Bom dia, Dr. Daniel. Muito obrigado pela presença, por disponibilizar seu tempo e por ensinar os nossos telespectadores com seu conhecimento. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão assistindo. Então, a nutrição é um negócio hoje complicado, né? Com todas as informações da internet. O que a gente deve comer, como fazer. Se tem que ser só um regime ou uma dieta, que tem uma confusão sobre o que é regime e o que é dieta, né? Então, vamos aí tirar alguns mitos do pessoal para conseguir alcançar uma vida mais saudável e mais longeva. E, doutor, como que o paciente deve procurar? O que na verdade, faz a nutrição? Vamos explicar para os telespectadores o que é um nutricionista. Bom, o nutricionista, hoje o papel principal nosso é passar uma educação nutricional, que não temos isso em formação na escola e faz parte do nosso dia a dia e do funcionamento do nosso corpo. Então, tudo que a gente está ingerindo de alimento vai impactar no funcionamento do organismo. Não somente no emagrecimento, mas toda a qualidade e a nutrição de vitaminas, minerais e também a parte anti-inflamatória que os alimentos têm. Então, o papel do nutricionista está ali em educar, né, o pessoal que não tem tanto esse conhecimento de como deve ser feito a sua alimentação no dia a dia. E falando em emagrecimento, como que a gente deve, quando que o paciente ou a pessoa deve procurar um nutricionista? Estou um pouquinho acima do peso, não, eu quero ganhar massa. Quando que eu devo realmente ir ou não tem isso? A gente deve procurar um nutricionista independente de qualquer coisa. Hoje, independente de qualquer coisa, é importante procurar um nutricionista realmente para essa parte educativa. Porque a tendência do ambiente de hoje e nosso envelhecimento é ganhar peso, né? O ambiente é obesogênico, ele favorece a ganho de peso. Então, mesmo que você esteja aí hoje com 20, 30 anos e ainda não tenha uma obesidade, um sobrepeso, pode acontecer durante seu envelhecimento. Por quê? Às vezes, mais novo, você tem mais gasto energético, mais movimento no dia e não ganhou esse peso. Mas conforme eu vou envelhecendo, vou ganhando 1, 2 quilinhos, isso vai acontecendo ao longo prazo. Então, independente do objetivo que a pessoa tem, o importante é ir lá, ver se está se alimentando certo, tirar algumas dúvidas, né? Entender como é essa alimentação, como eu posso encaixar o fast food, o junk food está sempre muito presente, o docinho na rotina, sem impactar no longo prazo o ganho de peso. Então, eu olharia assim, em todas as situações, seria legal ir no nutricionista aprender um pouquinho sobre essa parte nutricional. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades. Eu recebo muitas perguntas, Daniel, falando se água com limão espremido ajuda no emagrecimento. Se é mito ou é verdade? Então, é um mito. Vai acabar emagrecendo se você vai buscar esse limão uns 5 km de casa e volta, né? Porque água com limão não tem nenhum poder extra e o que faz a gente perder gordura é sustentar um déficit energético. O que seria isso? Seu corpo gasta 2.000 calorias e eu consumir ali no dia a dia 1.500. Sem acontecer isso, não tem como acontecer o emagrecimento. Então não temos suplementos, nem água com limão, glutamina e gratidão que vai resolver essa parte. Doutor, comer de 3 em 3 horas, isso aí realmente é eficaz?
depende é individualizado isso daí, ou não, a gente tem que fazer 3 a 4 refeições só no dia, ou realmente é necessário a gente cumprir de 3 em 3 horas para bater essa meta? Hoje não temos tanta importância em manter esse fluxo de 3 horas. O mais ideal é achar algo que encaixe a sua rotina, porque temos muitos dados de pessoal aí com jejum intermitente, né? E eles conseguem emagrecer, conseguem ter saúde, normalmente com uma pessoa que se alimenta de 3 horas. Eu acho o melhor padrão realmente conseguir ter umas 4 refeições no dia. Resumido, o café da manhã, o almoço, uma refeição no meio da tarde e o jantar. E elas vão dar um tempo e espaço entre cada uma de 3 a 5 horas mais ou menos. Mas também temos o público que não gosta muito de comer cedo, aprendeu a vida toda e não comeu de manhã. Ele pode começar no almoço, um lanche da tarde, uma janta e fazer 3 refeições. No final, o que importa é a qualidade dos alimentos que a gente vai estar ingerindo ali, independente da frequência de refeições do dia. Tá, então vamos começar a ser um pouquinho polêmico então. Vamos falar sobre esse jejum intermitente, que você já pegou o gancho. Então, é efetivo o jejum intermitente? O paciente que faz esse jejum, ele tem um déficit calórico maior, a longo prazo isso pode alterar a parte neurológica desse paciente, ou é um jejum considerado saudável, aquelas pessoas que ficam 18, 20 horas, porque fisiologicamente o corpo não está preparado para deixar tanto tempo de espaço sem um alimento. Né? Daí a gente lembra das dietas paleontológicas, em que é a época da caça, em que as pessoas caçavam e aí tinham que estocar a gordura e não sabia quando eles iam comer de novo. Então, assim, a dieta do jejum, na verdade não é dieta, né? O estilo do jejum intermitente é realmente efetivo ou vai acabar a longo prazo prejudicando essa pessoa que faz? Então, isso depende muito do conhecimento da pessoa para fazer esse jejum, né? Então, um jejum mais prolongado, você fica com bastante fome ao longo do dia, pode ser que você perda a sua capacidade de controle na hora que você vai se alimentar. E como eu disse, o mais importante é a qualidade dos alimentos que a gente vai ter no momento de se alimentar. Então, se eu passo muito tempo sem comer e essa fome aumenta muito, quanto mais fome eu tenho, mais eu quero escolher o que eu vou comer. Então, exemplo, é mais fácil a pessoa chegar à noite e achar que tem que comer uma pizza e não comer uma comida mais controlada e saudável. Então, ainda depende do quê? Do conhecimento dela, de se organizar no momento que vai ter essas refeições. Agora, se for pensar entre jejum versus se alimentar normalmente e o potencial de emagrecer, não faz diferença nenhuma, é igual. O que importa é realmente essa quantidade de caloria que eu estou ingerindo no dia e a qualidade dos alimentos que eu estou colocando no momento que eu vou me alimentar. Um jejum muito longo não vai ser benéfico porque é difícil você conseguir ingerir tudo o que você precisa. Então, imagina uma pessoa que ficou 20 horas em jejum e em uma única refeição ela tem que comer toda a necessidade dela, né? Não vai conseguir todos esses nutrientes. Então, pode acontecer de uma desnutrição no longo prazo por falta de vitaminas, de nutrientes, por ela estar comendo só uma refeição. Então, o melhor seria, assim, uma boa divisão. E se for fazer um jejum de 12, 16 horas no máximo, já seria ok. Mas ainda tendo um conhecimento para fazer uma boa qualidade na hora que for se alimentar. E sempre alertar, né, Daniel, que sempre procurar um profissional. Sim. Porque tem muitos casos que aí a pessoa acaba, tem um desmaio, vai ver, tá muito tempo sem se alimentar. E aí acontece também com a ingestão de líquido. E muitas dessas pessoas que não fazem, que fazem o jejum, é o que você falou. Aí a hora que vai comer, ela come o que ela quer. Exato. E aí acaba perdendo tudo que ela conseguiu, né? Então tem que ter um profissional habilitado, capacitado, que vai te orientar a fazer a melhor maneira possível. Exato. Né? E como é que é a sua rotina lá no consultório? Paciente que quer emagrecer, o que você faz? Como é que você orienta? Então, a maior procura no consultório hoje é do emagrecimento e sempre a esse público nós tenta trazer uma educação para a atividade física, que é muito difícil que você consiga sustentar o seu emagrecimento sem o exercício físico. Então, sempre estamos combinando o público que procura só emagrecimento a entrar no esporte e no exercício físico. E o que seria, assim, o mais ideal de primeiro passo é realmente, eu acho, fazer um diário alimentar das coisas que você vem se alimentando de rotina, né? Para entender como é a sua alimentação, porque como não está muito no automático do dia a dia, você nem percebe o que está comendo, o que comeu no café da manhã, no almoço, o belisquinho no meio da tarde. Então, fazer um diário é legal para você estar vendo o que você faz no dia a dia e melhorar todo o ambiente que você vive,
Porque o ambiente dita muito o nosso comportamento. Então, se eu deixo em casa guloseima, se eu deixo o iFood recebendo as notificações dos restaurantes, a tendência de consumir é maior. Agora, se eu tenho menos desse estímulo, mais fácil que eu consigo seguir aquela alimentação proposta pelo profissional e acontecer o emagrecimento. Então, seria registrar para aprender e mudar o ambiente que vive para facilitar a adesão a comer mais saudável e manter o déficit calórico dela. Ótimo. E eu atendo bastante também, Daniel, o paciente que chega, ele quer fazer emagrecimento, ele está com vontade de fazer emagrecimento, mas ele sempre pergunta, doutor, mas e a cervejinha? Onde é que fica? O que você orienta nesses casos? É isso que eu faço. Se a gente tem um bom controle durante a semana, exercício físico, não tem por que você retirar a cervejinha do final de semana. É que o problema do brasileiro está sobre o controle. Então ele é bem descontrolado porque nós temos uma parte cultural, social bem forte com o consumo da cerveja, né? Mas se esse paciente faz tudo bonitinho ali durante a semana, se exercita e ao final de semana vai se liberar a tomar 2 cervejinhas, 4 cervejinhas, não vai prejudicar o processo de emagrecimento. O que acabam se prejudicando são os que se exercitam muito pouco, não tem uma alimentação organizada durante a semana, então ali já está influenciando no ganho de peso, e mais o final de semana ali com a cervejinha. E prestar atenção com o que vem junto com a cerveja, né? Porque ninguém tá tomando cerveja e comendo alface, né? Então tá ali com um cupim, com um queijo, que são alimentos extremamente calóricos. Então às vezes não é a cerveja que está influenciando no ganho de peso, no caso de uma pessoa que não exagera no consumo, né? E sim o acompanhamento, né? Do amendoim, do queijinho, do salame, que são alimentos muito calóricos. Então, doutor, é possível emagrecer comendo chocolate? É possível. É? É bem possível. E como que são as orientações assim pra gente? O que influencia mais no ganho de peso? Então, o ganho de peso ele acontece hoje, como eu te falei, pelo ambiente obesogênico. O que seria esse ambiente? Tudo veio pela tecnologia influenciando a gente se movimentar menos, né? Então, antes você voltasse lá quando você tinha 20 anos, você andava muito mais do que anda hoje, né? Então, todo momento está com carro, está com moto, está pedindo, está entregando. Então esse gasto energético do movimento caiu muito, certo? E a alimentação também. É muito mais fácil hoje você acessar a refrigerantes, doce a todo momento do que 20 anos atrás. Então essa facilitação, e nosso corpo gosta disso, né? Gastar menos energia e ter esse prazerzinho ali na comida, essa recompensa, influencia a ganhar o peso com mais facilidade. Então o melhor para bloquear isso é tentar se movimentar mais ao longo do dia. E igual eu falei, dificultar esse acesso. Não é que você não vai comer mais doce, não vai comer mais o lanche, mas você vai dificultar o quanto você consegue chegar nele. Isso já reduz drasticamente a quantidade de calorias. Porque às vezes o paciente fala, mas eu como um bombonzinho por dia. Eu só como um depois do almoço. Mas se você somar isso aí ao longo do mês, você comeu 30 bombons. Sim. E isso aí, dependendo do seu objetivo, a longo prazo, você vai ter ficar hipercalórico e você não vai atingir o objetivo que você quer. Sim. Né? E Daniel, como é que funciona a bioimpedância? Assim, para que ela é importante para a parte nutricional? Ela é importante porque a gente acaba descobrindo o que você tem de massa muscular, o que você tem de gordura no corpo e também a parte de hidratação, né? Então, a gente tem definido ali sobrepeso e obesidade sobre IMC, mas ele não é um ponto importante para o indivíduo isolado, e sim numa métrica populacional. Então, a bioimpedância ou uma avaliação de antropometria que vai descobrir o teu percentual de gordura e tua massa muscular vai ser importante para saber o quanto realmente você tem gordura além do seu peso. Porque todo mundo fica preocupado com o quê? Peso na balança. Mas o que será que é esse peso na balança? Né? Ele é de 30% da gordura ou ele é de 20% da gordura? Então tem diferença e você vê a parte da mulherada é muito bitolada nessa parte de balança, né? E às vezes ela tá perdendo gordura, tá se exercitando e ganhando massa e na balança não tá mudando tanto. E tá acontecendo a perda de gordura. Criou-se um mito, né? Que as pessoas precisam perder o peso, mas é aquilo lá, 1 quilo de músculo é isso aqui, 1 quilo de gordura é isso aqui. Então o que vai variar é o volume. Então hoje mesmo eu atendi uma paciente, ela é jovem e ela não estou conseguindo emagrecer, estou mantendo o mesmo peso, só que ela já perdeu 2 números na calça. Eu falei, então, é essa substituição que está ocorrendo no seu corpo. Sim. Então você precisa entender que nem sempre o peso vai preponderar. Então, e sim a sua estrutura física. É isso aí. Né? E o que você orienta os pacientes a comer?
A alimentação básica do dia a dia. Eu acho que o que mais faz diferença para eles é a quantificar isso, né? Então, qual é essa necessidade? Porque o gasto energético varia de indivíduo para indivíduo, mas é o normal: arroz, feijão, vegetais, fruta, aveia, às vezes whey protein, né? Pão, são alimentos normais, porém quantificado para a necessidade desse indivíduo. Nós vamos dar uma pausa e daqui a pouquinho tem mais Vida Leve e Saúde. Fiquem ligados. Estamos de volta com o programa Vida Leve e Saúde e hoje nós estamos entrevistando o Dr. Daniel Rodrigues, ele que é nutricionista clínico e nutricionista esportivo, e estamos batendo um papo aqui. Agora a gente falou no primeiro bloco de emagrecimento e agora nós vamos falar um pouquinho da nutrição esportiva, que muita gente tem interesse. Doutor, como que funciona a nutrição esportiva? Bom, a nutrição esportiva ela vai vir sempre com aquele foco da pessoa que já está se exercitando e não o atleta em si, né? Porque a maioria está ali na jornada inicial. Então, sempre que a gente começa algum exercício, algum esporte, quer ter essa melhora, a nutrição entra potencializando isso, né? Porque o exercício é uma parte importante do estímulo e a nutrição vem para suprir esse estímulo, entregar os nutrientes, a recuperação muscular para essa pessoa ter uma longevidade no esporte também. Então é um pouquinho diferente da parte de emagrecimento. Então, na verdade, agora a gente vai ter que ganhar mais caloria para dentro do mais corpo. Calorias. Né? Principalmente na parte do endurance. Exato. Né? Porque agora nós temos uma pessoa que gasta muita energia. Então aí nós temos que repor toda essa energia, né? Às vezes até um pouquinho mais do que ela precisa para dar conta de toda a rotina do dia a dia e do exercício que ela está fazendo. E a gente pratica, quem não sabe, o triatlon. O triatlon é um esporte que é natação, bicicleta e corrida. Então são os 3 esportes. Ao longo da semana a gente praticamente treina todo dia, né, Daniel? E aí a gente precisa ter... vamos falar um pouquinho dos mitos e verdades agora também da nutrição esportiva. É a questão da suplementação. A gente vê, que nem eu falei no início, TikTok, Instagram, todo dia tem alguma coisa nova, alguma coisa que as pessoas colocam dentro da nossa cabeça que vai ser importante, que você vai melhorar a performance, rendimento. Isso realmente é verdade ou é o básico que faz a diferença? Então, o básico faz muita diferença. O povo confunde o básico com o fácil, né? E o simples é bem difícil de ser feito. E a suplementação ela vem para potencializar aquilo que você já faz. Então, se eu não faço essa parte simples e básica bem feita, que já é muito difícil de ser feita, a suplementação vai potencializar algo que já é ruim, né? Então, não faz muito sentido. E tem muito expectativa sobre a suplementação, né? O quanto ela vai melhorar. E hoje, nos dados científicos de todas as suplementações que a gente tem comprovado ali, tem uma melhora de 1 a 2% da pessoa, ali da performance que essa pessoa já tem. Então, eu consigo muito mais performance organizando a minha rotina de treino, né? Um planejamento de um profissional e minha rotina alimentar para potencializar isso. E o que acontece? Muitos gastam uma fortuna em suplementos e nunca nem foram no nutricionista, né? E aí fica esperando, tem uma expectativa de uma performance, de um resultado bom e não acontece porque não tem, a parte de alimentação é bem precária ali, não cumprindo com a necessidade que ela precisa, né? E também foi embutido na cabeça da população que as pessoas começam a fazer academia, o que é a primeira coisa que elas fazem? Comprar whey e creatina. Aí elas vão perguntar, doutor, posso tomar whey e creatina? Sim. Mas por que você quer tomar, né? Isso aí, ajuda? Creatina ajuda? Whey ajuda? Como é que você explica? Então, o whey protein é um suplemento proteico. Então, ele é igualzinho o consumo de um peito de frango, de uma carne, de um ovo. O que a gente vê é uma facilidade de eu acessar esse whey protein. Então, às vezes eu tô aqui no meio da tarde e não consigo comer um peito de frango. E aí tomar um whey ali com água é mais fácil. Então, o ponto principal do whey é entregar a proteína na rotina desse paciente de maneira mais prática, mais fácil, certo? Já a creatina é um alimento que potencializa a performance na questão potência e força. Mas imagina uma pessoa que está iniciando a sua rotina de exercício, ela não consegue gerar essa potência e essa força para usar a suplementação e ter o benefício dela, né? Então eles acabam usando e nem sabem qual é o resultado dela, mas fica aquele efeito de viés que, nossa, eu comecei a melhorar, sendo que você já iria melhorar por estar treinando. Então a suplementação de creatina, geralmente indicamos
para pessoas que já estão treinando 6 meses, 1 ano, bonitinho, com consistência e performando. O Whey Protein, ela pode servir até para pessoas que não treinam, simplesmente para facilitar esse consumo proteico que a gente tem bem baixo ali na população por falta, né, de facilidade de consumir proteína. E com esses suplementos, a gente consegue atingir a nossa real necessidade? O Whey pode substituir uma refeição ou não? Então, ele vai estar substituindo somente a parte proteica, né? Se a gente for pensar, nossa alimentação ainda precisa de carboidrato, de gordura, então às vezes vai ter que ter esse whey, mas só que com outros alimentos. Por isso que depende sempre da visita do nutricionista para organizar as outras refeições e colocar esse whey no meio da rotina. Então ele isolado não dá conta de substituir uma refeição por completo. E eu preciso prestar atenção nas outras refeições do dia da pessoa. E o que diferencia mais, né, além lógico de se aumentar o aporte proteico, de carboidratos, da dieta restritiva para a dieta hipercalórica no esporte de endurance? Então, proteína é importante se a gente está numa fase, às vezes, de perda de gordura para esse atleta, de evitar o catabolismo muscular. Então, acaba entregando um pouquinho mais de proteína que é a necessidade dele, para não consumir a parte muscular do corpo dele e consumir da alimentação, os aminoácidos ali. Já numa fase de um pessoal que está na academia para hipertrofia, você pode consumir essa proteína para sobrar aminoácidos para síntese proteica e construção de músculo. Então, na parte ali do atleta de endurance, que é no seu caso, a gente pensa muito na proteína como um papel de recuperação muscular e para não catabolizar o músculo que ele já tem, porque ele não quer ganhar músculo, ele quer manter aquele músculo que ele tem e se recuperar dos treinos que ele fez. Então o whey pode ser uma boa caso, igual eu falei, ali no dia a dia ele não consegue em algum momento estar ingerindo, né? E as outras proteínas vão ser consumidas no almoço, na janta, às vezes no café da manhã. E como é que funciona, Daniel, quando o paciente ele já começou a praticar o esporte e ele chega para fazer uma consulta com você, comecei a fazer, entrei para o Endurance. O que você orienta, como é que são as recomendações? Bom, primeiro nós vamos analisar o percentual de gordura dele, né? Então, alguns pacientes que estão iniciando sua jornada no esporte, a gente precisa melhorar a composição corporal. Então, às vezes ele tem que emagrecer um pouquinho, perder gordura, ou às vezes melhorar a massa muscular. Então, é um processo ali evolutivo do corpo daquela pessoa. E aí sim entrando num formato de performance, né? Então não tem como eu ter performance se eu tô obeso, vamos dar um exemplo. E aí eu preciso fazer ele perder gordura mesmo treinando. Então tem várias fases da alimentação. Uma fase ali de treinamento básico, uma fase de treinamento para uma prova. Tudo isso influencia na necessidade energética desse indivíduo e o quanto ele vai precisar na alimentação dele. Então primeiro a gente começa organizando isso. Qual é a composição corporal dele, se nós vamos melhorar a performance ou não, se eu preciso emagrecer, se eu preciso ganhar massa muscular, e aí vai trabalhando em cima de cada ponto desse até chegar ali no ponto que ele deseja de performance. E a nutrição é importantíssima, né, para quem quer performance no esporte de endurance, porque às vezes você não tem rendimento porque está faltando o combustível. Sim. Né? Às vezes a pessoa, eu estou comendo certinho, mas às vezes está faltando. Por isso a necessidade de você procurar um profissional especialista na área, que ele vai fazer os cálculos lá e montar a sua nutrição, a sua dieta de acordo com a sua necessidade. E sabendo também o quanto você gasta, né? Que nem no esporte de endurance, o triatlon, a gente gasta 4 a 5 mil calorias diárias. Se você não atinge isso daí, você vai catabolizar. O que é catabolizar? Perder o músculo. E você vai emagrecendo, você está comendo, está emagrecendo, e aí você fala, mas eu vou ficar doente. Exato. E é o que acaba acontecendo. A imunidade vai cair, né? E aí você começa a perder performance por causa da perda de massa muscular e da imunidade. Então você começa a ficar gripado com frequência, etc. Isso aí é bem comum na galera que está treinando bastante. E quais são as principais vitaminas para o endurance? De necessidade para o organismo? Sim, isso aí vai ser o comum para todos. É igual eu falei, o que muda do esporte para a pessoa que não pratica é a necessidade. Então a pessoa que pratica, ela gasta mais nutrientes, mais vitaminas, e ela tem que comer mais por isso. Então às vezes ali em exames você vai precisar um pouquinho mais de vitamina C, mas de todas essas vitaminas vai depender do consumo de alimentos que ele tem na rotina, né? Não tem uma específica, mas tem que olhar todo o quadro para estar tudo redondo.
Isso serve para a mesma coisa para quem não está se exercitando. É que a demanda dele é um pouquinho menor para ele não estar gastando. Então, muitas vezes eu atendo pessoas, né, que eles falam, doutor, eu tô precisando de uma vitaminazinha. E aí, é recomendado essas pessoas tomarem essas vitaminas de farmácia com uso indiscriminado ou não? Isso aí pode ser prejudicial? Dependendo da dosagem, pode ser prejudicial, né, por ter uma toxicidade de excesso de vitamina. E o mais correto é realmente verificar com um profissional os exames clínicos desse paciente e ver o quanto falta, para repor aquela vitamina que estiver em deficiência e não tomar um multivitamina que está entregando todas e você não sabe qual falta, qual está tendo em excesso ali no seu corpo. Doutor, quer falar mais alguma coisa sobre o esporte? Eu acho que todo mundo deveria procurar um esporte para ter como seu. E até para você que emagrece, quer emagrecer, você precisa gastar energia e o esporte abraça todo mundo nessa parte de estimular a gastar energia no dia a dia. Doutor, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. Com certeza suas dicas foram muito valorosas e os telespectadores vão começar a seguir. Eu que agradeço por ter convidado a vir aqui. E assim chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. Hoje aprendemos muito sobre alimentação saudável e como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na nossa saúde e bem-estar. Quero agradecer ao nosso convidado, Dr. Daniel Rodrigues, por compartilhar tanto conhecimento e esclarecer nossas dúvidas sobre nutrição. E antes de encerrarmos, aqui vai uma dica prática para você começar a se alimentar melhor hoje mesmo. Que tal montar um prato mais equilibrado na sua próxima refeição? Metade do prato deve ser de verduras e legumes, 1/4 de proteínas saudáveis e o outro quarto de carboidratos integrais. Pequenas mudanças como essa fazem toda a diferença. E você aí de casa, o que achou do nosso programa? Se ficou alguma dúvida ou quer sugerir um tema para os próximos episódios, mande sua mensagem pelas nossas redes sociais usando a hashtag Vida Leve e Saúde. E não se esqueçam, cuidar da saúde começa com escolhas inteligentes, todos os dias. Então, que tal colocar em prática pelo menos uma dica que aprendemos hoje? Nos vemos no próximo programa, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Um forte abraço e fique com Deus.